Ok, estamos gravando. Vocês estão conseguindo ver o slide, hein? Sim. Sim. Então, beleza. Pessoal, na última aula a gente estava falando, né? A gente fez a correção e a abordagem dos temas da semana 1 do segundo PET, né? Do PET do segundo bimestre. Vocês conseguiram fazer as atividades lá no Conexão Escola dessa semana? Sim. Sim. Ô, tio, até Oi? inclusive eu assisti o filme que você pôs lá. Oi? Eu assisti o filme que você pôs lá. Sim, Gabriel, do livro. Qual filme? Não tô lembrado, Pedro. É Você não tantas. pôs uma tarefa, um filme, pra gente assistir? Do tempo lá. Uai, deixa eu até abrir aqui pra ver se eu lembro, porque a minha cabeça tá meio ruim. Aí é as pessoas que tinham um tempo na mão de sobreviver. É, no braço. Pedro, eu não lembro disso, não. Também não lembro disso É um não, hein, filme Pedro? que o tio pôs lá, o link que ele mandou no filme. Do filme. Na atividade dessa semana, atividade complementar das semanas 1 e 2, ou você tá falando da... Aqui eu fiz ontem. Aqui ia fechar ontem. É do Pet. Você fala a música? Ah, o preço do amanhã? É, isso. Ah, com aquele cantor que chama Justin Timberlake, ele é ator também. Com que ele tem um relógio no braço. É, Ah, aquele filme é massa, pô. Aquele filme é eu legal. gostei. Ele é agoniante, né? Ele deixa a gente agoniado. Parece que não vai dar tempo da pessoa chegar lá, né? Parece que a gente fica o tempo todo ansioso, preocupado pra ver como é que vai desenrolar, né? É, Mas é bem legal. Oi, Helena, boa tarde. Boa tarde. Coloquei sua presença aqui. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei presença pra todo mundo, galera. É Helena, Gabriel, Isadora e Pedro. Coloquei pra Helena, Gabriel, Isadora e Pedro. Beleza, só vocês quatro, né? Então vamos lá. Galera, na aula anterior a gente estava trabalhando os temas da semana 1 do segundo PET, né? Vocês perceberam que essa semana agora, lá no Conexão Escola, foi postada uma atividade do livro, né? Essa atividade do livro é uma atividade complementar. Ela vai trabalhar os temas das semanas 1 e 2, né? Da semana passada e da semana atual, que a gente está fazendo a correção aqui. Vocês já estão percebendo também, né, que a gente sempre faz a correção da semana anterior, né, para vocês terem um prazo de uma semana aí para procurarem sozinhos as respostas, procurarem responder sozinhos, mas aí na semana seguinte sempre tem a correção. De qualquer forma, se tiver alguma atividade que você não conseguir responder no momento, lá no Conexão Escola, você pode esperar, né, sair a correção, assistir a nossa aula e depois fazer a atividade, ok? Então, fica dessa forma. Então, vamos lá. Nessa semana, a gente vai trabalhar com o tema Formas de Contagem de Tempo. Isso aqui é um tema muito importante para a gente entender como que se aplica, como que é feito, né, os métodos, os padrões que são usados dentro do estudo da história, tá bom? Que, na minha opinião, é a melhor matéria de todas. Só que tem esses detalhezinhos que a gente tem que pegar, que a gente tem que ficar atento para conseguir entender bem como que a história funciona, como que funciona o estudo da história, né? A gente tem que entender que a história é uma ciência que estuda a ação do homem no tempo e entender, ter uma noção das formas que são aplicadas na contagem do tempo são importantes para a gente entender como que a história se desenvolve, né? Então vamos avançando aqui. Só recomendar novamente, né, vocês, o canal do professor Dimas Antônio e o canal do professor Vini, né? O canal do professor Dimas Antônio tem esse nome mesmo, professor Dimas Antônio, e o canal do professor Vini se chama Super História, tá bom?
eu uso esses dois canais aqui, ó, como fonte de conteúdo para poder elaborar nossas aulas, ok? Muitas vezes eu até pego os slides aqui do professor Dimas para poder facilitar para a gente, que ele faz um trabalho muito bom. Vocês sigam lá, se inscrevam, aquele combo do YouTube, né? Segue, compartilha, se inscreve, aperta o sininho, dá o like, aquela coisa toda. E o mesmo combo do YouTube para o nosso canal, tá bom, pessoal? Professor Edivaldo História. Muito importante vocês estarem aí acompanhando o nosso canal, porque nunca se sabe, né? A vida é cheia de imprevistos. Pode acontecer algum dia da gente não conseguir estar acessando a aula e perder a aula, perder o conteúdo que foi passado, mas aí você consegue rever a aula, você consegue ter acesso a uma aula que você perdeu sempre no canal Professor Edivaldo História, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso tema, o tempo. Quando a gente fala sobre o tempo, quando a gente entra nesse assunto do tempo, algumas perguntas são levantadas, né? Que é natural. A primeira pergunta seria: o que é o tempo? Vocês conseguiriam explicar o que é o tempo? Helena, o que é o tempo para você? Pode responder também, tá bom, Gabriel? Pode falar, Gabriel, o que é o tempo? Pode Para falar. mim é a vida. O tempo é a vida. É uma boa resposta. O que é o tempo para você, Isadora? E para você, Pedro? Eu acho que o tempo é. Eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Tô com resposta. É uma pergunta muito difícil de responder, porque é aquela coisa, a gente sabe o que é o tempo, mas explicar o que é o tempo é difícil, né? Que nem assim, todo mundo sabe todo mundo sabe que o céu é azul, mas a gente não sabe explicar por que o céu é azul. Assim, a ciência sabe explicar, mas a gente conseguir explicar, né? A gente que não tem um conhecimento mais aprofundado, a gente que não faz uma pesquisa, responder assim de supetão, né? Por que o céu é azul? É difícil de você elaborar uma resposta, confeccionar uma resposta. A mesma coisa com o que é o tempo. Eu acho, pessoal, que a gente poderia dizer que o tempo ele está muito ligado ao espaço, né? Inclusive na física, na física estudada por Albert Einstein, por Stephen Hawking, né? Assim, eu não sou um grande conhecedor de física, né? Mas eu sei assim, mais ou menos no aspecto teórico, que esses cientistas eles dizem que o tempo está ligado ao espaço, né? E a gente percebe que o espaço, à medida que o tempo vai passando, ele sofre mudanças, né? Mas algumas coisas não mudam. Então, ao mesmo tempo, simultaneamente que ocorrem mudanças, também ocorrem permanências, né? Então, eu responderia que o tempo seria essa sucessão de mudanças e permanências que acontecem no espaço, né? Mas é uma das formas da gente entender o tempo, porque a interpretação do tempo, a visão do tempo, ela também tem muito a ver com a nossa visão de mundo, né? Com a forma como a gente enxerga o mundo, com a forma que a gente enxerga a vida, né? Como o Gabriel disse. Então, assim, o tempo, para mim, não vai ser a mesma coisa que para o Gabriel, não vai ser a mesma coisa para a Helena, né? Ou às vezes tem algumas semelhanças, algumas coisas diferentes, né? Mas o tempo fica nesse campo aí abstrato. E também tem algumas outras perguntas, né? Por exemplo, como sabemos quanto tempo se passou? Isso aí a gente pode até aprofundar para uma outra pergunta, que é quando o tempo começou, né? Existe a ideia de que o universo surgiu do Big Bang, né? Uma pequena partícula de massa condensada ficou instável e em algum momento ela explodiu, ela se expandiu, né? E com essa expansão foram se formando os materiais que deram origem ao universo.
dizem que o universo até o momento está em expansão. Tem outras teorias que dizem que é ao contrário, que o universo está regredindo, que ele está diminuindo. Mas devido às nossas limitações, né, por nós sermos uma forma de vida em um planeta, por a gente ser uma forma de vida que está limitada à mortalidade, né, e uma série de outras limitações impedem a gente de conseguir certas respostas que as perguntas que vão surgindo na nossa cabeça, né, à medida que a gente vai pensando sobre o tempo, sobre a origem do tempo, sobre quanto tempo se passou, né? Mas a gente tem algumas teorias, algumas ideias, né? Por exemplo, quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou em relação a quê? Por exemplo, eu sei que eu nasci em 1990 e atualmente eu tenho 30 anos, né? Então, desde o meu nascimento se passaram 30 anos. Vocês, desde o nascimento de vocês, né? O Pedro falou, o Gabriel falou, né? Desde o nascimento passaram-se 11 anos. Então, como nós sabemos quanto tempo se passou? Depende do que a gente está se referindo, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre há quanto tempo o homem chegou na América, né? A gente sabe que o homem ele surgiu na África, ele foi expandindo, ele foi povoando outros territórios até chegar na América. Existem teorias que dizem que o homem chegou na América há mais ou menos 12 mil anos. Existem outras teorias que dizem que já existia presença humana na América há mais de 50 mil anos, né? Então, à medida que o tempo a gente vai tratando de eventos temporais, de datas, de acontecimentos mais distantes do presente, mais difícil fica da gente fazer uma análise, né, da datação, de quanto tempo se passou tal acontecimento. Tá dando para entender mais ou menos o que eu estou falando aí, galera? Sim. Sim. Beleza. E aqui tem uma terceira pergunta. Como o tempo é dividido? Né? Essa aqui já é mais fácil, né, pessoal? A gente sabe que o tempo ele pode ser dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, né? Séculos, milênios, né? Então, assim, o tempo cronológico ele é dividido dessa forma. Mas também não existe só o tempo cronológico, também existe o tempo histórico, né? Que ele tem mais a ver com a nossa vivência, com a nossa percepção, com os acontecimentos históricos. Por exemplo, a gente também pode contar o tempo de vida humana como a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, né? A adolescência, a idade adulta, né? A velhice, né? E se a gente for pegar num aspecto espiritual, aí que se amplia mais ainda, porque existem ideologias, existem religiões, existem doutrinas que dizem que o tempo continua após a morte, né? Que seria a tal vida após a morte. Existem teorias que dizem que o tempo ele prevalece após a morte, dando origem a uma ressurreição, né? A ideia do ciclo. Então, assim, aí já seria um aprofundamento, uma teoria muito grande. Mas aí a gente tem que se apegar também ao que é científico, né? O que a gente considera científico e o que a gente considera como conhecimento religioso, né? Porque o religioso ele é baseado na fé e o científico ele é baseado no método científico em estudos, ok? Não estou falando que um tem um valor maior que o outro. Só estou falando que, dependendo do contexto, um se aplica mais do que o outro, né? Por exemplo, se eu estou numa aula de história, ok? Eu vou abordar com mais ênfase a visão científica. Mas se eu estou em uma igreja, eu vou abordar mais uma visão religiosa, né? Então, cada visão ela tem uma aplicação de acordo com o contexto em que ela se insere, né? Então, existem aí essas formas de divisão do tempo. E também tem uma outra pergunta. Por que existem essas divisões do tempo?
Por que, pessoal, que vocês acham que a gente divide o tempo? Por que a gente busca dividir o tempo? O que vocês acham? Pra gente organizar melhor? Isso, Pedro. Uma boa resposta, né? Para a gente organizar, para a gente entender, né, a sucessão dos fatos, como as coisas aconteceram. É mais fácil a gente entender um processo quando a gente divide ele em etapas, né? O ser humano ele tem essa visão de dividir tudo em etapas. A gente entende melhor os fatos, as coisas, quando a gente consegue compreendê-las e dividi-las em etapas, né? A gente não consegue entender as coisas como um todo. Então, por isso que ocorrem essas divisões do tempo, para a gente ter um melhor entendimento, né? Para a gente ter uma organização mais fácil para o nosso entendimento. E a última pergunta: sempre contamos o tempo da mesma maneira? Será que todo mundo no planeta conta o tempo da mesma forma? Não, por causa que tem uns indianos que contam um tempo diferente. Na época passada eles contavam aqueles relógios de sol. Isso mesmo, Pedro. Isso aí. A gente vai até falar um pouco do relógio de sol também nessa aula, tá bom? Então é isso, né? Cada cultura, cada sociedade, ela vai ter a sua própria visão de tempo. Essa visão de tempo, ela é característica de um grupo, né? A forma como a gente conta o tempo é uma característica que faz parte da identidade, né, da nossa civilização, e outras civilizações têm as suas formas próprias de ver o mundo, né? Por exemplo, em que ano nós estamos? Estamos em 2021, não é? Sim. Pois é, mas será que o planeta Terra ele só tem 2021 anos? Não. Tem o É, anticristo. exatamente, né? Então a nossa cultura, a cultura judaico-cristã, né? Porque a gente sabe, né? Nós somos, vivemos em uma cultura cristã, uma cultura que segue o cristianismo. Cristianismo, pessoal, é a religião e a ideologia que valoriza Cristo como Filho de Deus, tá bom? Então sempre que a gente falar de cristianismo, a gente está falando de toda ideologia, toda cultura que reconhece Cristo como um personagem histórico e metafísico, tá bom? Então a gente vive aqui em uma cultura judaico-cristã, né? Porque o cristianismo ele tem origem no judaísmo. E dentro da cultura judaico-cristã, a história se divide em duas partes: o antes de Cristo e o depois de Cristo, como Pedro disse. Mas nem todas as culturas vêm da mesma forma, né? Por exemplo, os judeus. Os judeus, eles contam o tempo a partir da escritura do Velho Testamento, né? Então, a contagem de tempo judaica, ela vai além dos 5.000 anos, né? Enquanto nós estamos aqui em 2021, os judeus estão em um ano, eu não sei dizer qual ano corretamente, mas já está além dos 5.000 anos, né? A gente vai ver mais para frente aqui porque eu fiz a anotação, mas às vezes minha memória me trai. Mas vamos lá. Formas de medir o tempo, né? Uma das formas mais antigas de se contar o tempo é a ampulheta, que mostra através da areia passada por um orifício o tempo que se passou, né, pessoal? E aqui a gente tem um exemplo da ampulheta. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né, uma ampulheta em algum filme, em alguma série, algum desenho, né? Sim, eu já vi uma pessoalmente. Já viu uma pessoalmente, olha que legal. Sim. Pois é, a ampulheta... Diferente. Oi? A minha avó tá falando que na casa do marido dela tem. Acha que tem uma. Legal, massa demais. Então, pessoal, a ampulheta pode-se dizer que é um dos primeiros relógios, né? Uma das primeiras formas que se tinha na antiguidade de se contar o tempo, ok?
nem toda as primeiras ampulhetas não eram assim bonitas, bem talhadas, feitas em vidro, não, pessoal. Eles faziam em madeira mesmo, né? Existem diversas formas de ampulheta. Essa tecnologia da ampulheta que usa a gravidade, né? E a contagem de para a gravidade como força na contagem de tempo, ela é usada há muito tempo, né? Por exemplo, dá para a gente fazer uma ampulheta também, uma ampulheta, entre aspas, né? Um relógio até com um balde furado. A gente enche um balde de água, faz um furo nele e conta quanto tempo que demora para esse balde esvaziar, né? A água vai vazando lá e aí vamos imaginar, eu peguei um balde lá de 5 litros e fiz um buraco nele, um buraquinho bem pequenininho. E ele demorou 2 horas para esvaziar completamente, né? Então eu criei um relógio com um balde, né? Um relógio que conta períodos de 2 horas, entendeu? E a ampulheta ela funciona da mesma forma, né? A ampulheta ela vai fazer uma contagem de tempo, é tipo um cronômetro, né? Só que com um período limitado de tempo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Uma outra forma de se entender o tempo é a observação dos astros e das estrelas, né? Se vocês observarem, depois ir no quintal das suas casas, né? Observarem o céu em diferentes horários, vocês vão perceber que a posição do Sol ela vai mudando, né? No céu de acordo com o horário. Não é que o Sol está girando ao redor da Terra, né? É que a Terra está fazendo um movimento de giro ao redor do seu próprio eixo, que dá a impressão para a gente que está parado, que o Sol está se movendo pelo céu. Mas na verdade não. O Sol está parado. É a gente que está se movendo. Pode falar. Sabe por que você está falando disso? Sabe quando a gente olha para a Lua? Sim. Parece que ela fica andando. Também, né? Então, a Lua, ela ainda gira ao redor da Terra também, né? Se eu não me engano. Pode ser que eu esteja enganado. Depois eu vou pesquisar aí, porque meus estudos de astronomia estão um pouco desatualizados, né? E as nuvens também. Então, mas é essa coisa, né? Essa questão do movimento dos astros, né, Pedro? Professor, Oi, pode falar. ontem foi o eclipse lunar. Tia Lua verde de sangue. O eclipse lunar? Sim. Lua de sangue. Quando que foi? Como assim? Não estou entendendo. Oi, Surya, eu nem vi que você entrou. Ontem. Oi. Beleza? Deixa eu colocar aqui sua presença. Sim. Uai, ontem teve lua de sangue? Olha pra você ver, gente. A gente E a fica... lua estava vermelha. Caramba, eu não vi. Minha mãe estava assistindo o jornal e de repente ontem apareceu o que aconteceu. Aí a gente foi ver. E tava vermelha mesmo? Na hora era bem brilhante na hora que a gente viu. Ô tia, eu olhei lá por umas 10 horas da noite e ela estava vermelha. Olha que interessante, né? Olha, eu não sei explicar por que isso acontece. Acho que quem pode explicar melhor seria a professora de ciências. Mas... Oi, Gabriel, pode falar. Ontem eu não vi nem lua. Eu também, Gabriel. Eu tô igual você, fiquei sabendo agora que teve lua de sangue ontem. A gente fica tão concentrado, né, na nossa rotina de ficar olhando para telas brilhantes, né? A gente estuda olhando para uma tela brilhante, a gente se diverte olhando para uma tela brilhante, que é a TV, né? Que a gente esquece de olhar para os astros brilhando no céu, né? Mas é isso aí, é a subversão dos tempos presentes, da contemporaneidade, né? Então, imagina, pessoal, vocês vivendo na antiguidade e de repente se deparam com uma lua de sangue, né? Numa época em que não havia ciência para explicar por que acontecia esse processo, né? Eu ficava com medo, eu achava que ela tinha matado alguém. Não é?
a gente ia pensar que os deuses estavam zangados, né? Ou então alguma coisa assim. E era o que acontecia mesmo, geralmente. Aí poderia acontecer o quê? Olha, os deuses estão zangados, vamos fazer uma oferenda aos deuses. Aí ia lá e sacrificava um animal. Dependendo da cultura, sacrificava alguma pessoa, algum escravo, Ah, né? tio. Para acalmar os deuses. Ô, tio, Oi, você já ouviu falar sobre o Zangbeto? o quê? O Zangbeto é uma cultura lá da África que eles pegam um animal e eles pegam tipo uma fantasia assim e deixam em cima, só que não entra ninguém embaixo. Aí a fantasia começa a dançar sozinha. Uai, caramba. Aí eles falam que a entidade se alimentou e tá feliz e começa a dançar. Ó, o Gabriel falou que não tá com pressa. Que bacana, Gabriel. Aí sim. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui, batendo papo, trocando ideia. É muito legal. Uai, Pedro, se isso aí for um vídeo, me manda aí. Eu não consegui ainda ver o vídeo da bruxa que você me mandou. Eu vou ver se eu consigo assistir hoje de noite, quando eu terminar o trabalho aqui. Du, você sabia? É, eu vou dar uma olhada lá. Aí aqui continuando aqui, né, pessoal? Então, dependendo do horário, o Sol uma ele ocupa um espaço diferente no céu, né? E essa observação dos astros, ela foi muito importante para não só do Sol, né, mas também das estrelas, da Lua, toda essa observação aí dos astros, que vai ser o princípio da astronomia, que antes do princípio científico surgir durante o Renascimento, era uma astrologia, né? Porque ela misturava a observação dos astros com as crenças religiosas, né? Essa mistura da ideia da posição dos astros, da observação dos astros, do período, da contagem do tempo, com ideias, com crenças religiosas, isso aí é a astrologia, né? Que vai dar origem até a nossas ideias de signos, né? Por exemplo, eu sou de Capricórnio. O estudo dos signos é um estudo que se baseia na astrologia, né? Que mistura a ideia da observação dos astros com aspectos culturais e religiosos, né? E essa mudança dos astros aí, ela é muito importante para a formação dos primeiros calendários, para a noção da divisão do dia, né, em dia e noite. Foi se percebendo, né, que o dia ele tinha uma duração mais ou menos igual ao período da noite, né? E como que se fazia essa contagem do tempo? Através de instrumentos como a ampulheta, né? Como outros instrumentos também, né? Como eu dei o exemplo aqui para vocês do relógio de água, né? Que a gente vai lá e faz um buraco na água e deixa a água vazando e faz a contagem de tempo, né? Então, através desses mecanismos aí, foi se percebendo que o dia e a noite provavelmente deveriam ter, mais ou menos, né? Seguindo os padrões de contagem do tempo atual nosso, que o dia ele teria 12 horas, que a noite ela teria 12 horas, né? E aí foi se fechando também os ciclos dos dias em 7 dias, dando origem a semanas, né? Cada 7 dias a gente fecha aí o período de uma semana. Foi se dividindo os períodos das semanas, né, em meses, né? Mas assim, sempre cada cultura tendo a sua visão de acordo com a sua perspectiva, com a sua forma de enxergar o mundo, né? Aqui, né, o Gabriel ele até deu o exemplo do relógio de sol. A gente tem aqui um exemplo, né, uma imagem de um relógio de sol que ele funciona justamente com esse mecanismo, né? É um círculo, né, que tem várias marcações, ok? E dependendo da localização em que o Sol está, a sombra ela vai percorrendo o espaço do círculo, revelando para a gente que horas são, ok? Então o relógio do Sol, né, se não for o primeiro relógio, né, que a gente vai ter aqui, né, uma das formas mais antigas de contagem do tempo. Foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas
e somente no século XIV é que o relógio mecânico foi inventado. E com a Revolução Industrial, a preocupação com a exatidão do tempo aumentou, pois contavam-se as horas e os minutos para entrar e sair das fábricas, né? Então a Mesopotâmia, pessoal, que de acordo com os estudos históricos, né, muitas vezes é reconhecida como o berço da humanidade, a primeira civilização que se urbanizou, que criou métodos de controle, de alteração da natureza para garantir o seu sustento, né? Na Mesopotâmia a gente vai ver aí uma forte ação no estudo, da observação dos astros, né? No desenvolvimento da astronomia, que na época era uma astrologia, né? Porque não tinha um critério científico, né? Então essa divisão do tempo em 12 horas, né? 12 horas no dia, 12 horas na noite, né? Somando os dois dando 24 horas em cada dia. A divisão de conjuntos de dias em 7 dias, formando uma semana, né? Enfim, a confecção como um todo, né, de um calendário. O primeiro local que se tem notícia de onde isso ocorreu foi na Mesopotâmia, né? O local que fica aí mais ou menos na região onde atualmente é o Iraque, tá bom? No século XIV, a gente já vai ver a invenção do relógio mecânico, porque o relógio mecânico ele atenderia uma contagem mais precisa do tempo, né? Por que havia essa demanda de uma contagem do tempo? Por que a gente precisava medir melhor o tempo no século XIV? Porque foi no século XIV que a noção de trabalho, que a noção de como é que eu posso dizer, de tempo de trabalho, de produção, vai mudar. Porque no século XIV vai surgir a Revolução Industrial. As pessoas tinham que saber quando que elas tinham que entrar nas fábricas, quando que elas tinham que sair nas fábricas, né? Elas tinham que ter a noção de quantas horas que valeriam, de quantas horas de trabalho elas conseguiriam... não, peraí, eu estou formulando mal a frase, pessoal. Quanto valeria cada hora de trabalho, né? Para que eles no final do mês tivessem um salário, né? Então toda essa visão aí, esse aprimoramento na contagem do tempo, foi influenciado em grande parte pela Revolução Industrial, tá bom? Vamos avançando aí. Calendários. Aqui no Brasil e em grande parte do mundo é utilizado o calendário gregoriano, conhecido também como calendário cristão, pois tem como ponto de partida o nascimento de Cristo. Aí, ó, vocês lembram? Lembra, Pedro, que você disse do antes de Cristo e do depois de Cristo? Sim. Então, aqui a gente tem a representação, né, do calendário cristão, que a gente vai chamar também de calendário gregoriano, tá bom? Olha só para você ver. Aqui, ó, o ano Domini seria o ano do nascimento de Cristo, né? E a partir do nascimento de Cristo, a gente vai contar o tempo como depois de Cristo. E os anos vão ser contados de forma crescente. Ano passado foi 2020. Hoje nós estamos em 2021. Ano que vem será 2022. Isso aí. Então, é uma contagem crescente, né? A gente sempre aumenta um ano, ok? Quando a gente vai falar dos anos que aconteceram antes do nascimento de Cristo, os anos antes de Cristo, a gente tem uma contagem decrescente, né? Ou seja, no primeiro ano antes do nascimento de Cristo, a gente vai chamar de 1 antes de Cristo. E antes, 2 antes de Cristo, né? Então, o tempo ele sempre corre para frente, mas a gente vai ter uma visão decrescente, né? Dentro do padrão gregoriano, né? Do que ocorreu antes do nascimento de Cristo. Por exemplo, olha só, vamos imaginar que o tempo ele sempre está correndo da esquerda. Vamos imaginar, não, né? É um fato, né? Ele sempre corre aqui, ó, do passado para o presente. Aqui nessa representação da esquerda
para a direita, né? Nos anos antes de Cristo, aqui em verde, a gente tem primeiro a 10ª década. Depois da 10ª década vem o que? A 9ª década, né? Depois a 8ª década, depois a 7ª década, a 6ª década, a 5ª década. Vocês estão vendo que está só diminuindo? O tempo vai passando, o tempo vai indo para frente, mas antes de Cristo o tempo ele só diminui, né? Por quê? Antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente. Entenderam? Isso aí. E a partir do nascimento de Cristo, a contagem é feita de forma crescente, né? Vem o ano 1, depois o ano 2, né? Aqui está dividido em décadas, né? Primeira década, segunda década, terceira década, quarta década, quinta década e assim por diante. Entenderam? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Esse calendário que a gente falou é o calendário cristão. É o calendário que a gente vai chamar de calendário gregoriano. É o calendário que a gente segue, né? Na nossa cultura, a gente segue aqui no Brasil o calendário gregoriano. Aqui na China, a gente vai ter uma visão diferente de calendário, tá bom? Porque a religião predominante, a ideologia predominante na China não é o cristianismo, né? Se eu não me engano, acho que é o maoísmo que é predominante na China, né? Então, a China ela vai ter um calendário diferente, né? É um calendário que vamos contar quantos meses tem cada aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, são 12 meses que tem no calendário chinês, né? E cada um desses meses, ele vai ser representado por um animal, né? E esses animais, eles são divididos em elementos, né? Que estão dentro do princípio da dualidade do Yin e Yang. Vocês já viram esse símbolo aqui, ó, do Yin e Yang? Sim. Então, dentro da ideia, né, do Yin e Yang, assim, vou falar de forma bem superficial, né? Mas a ideia básica é que nada no mundo é 100% bom ou 100% ruim, mas na verdade é uma mistura dos dois, aonde o bom termina, começa o ruim, né? É basicamente isso aí, pessoal. Assim, a teoria, a filosofia do Yin Yang, ela é muito mais profunda, né? Mas a ideia básica aí para vocês terem uma noção rápida disso seria isso, né? E o calendário chinês ele vai se apegar também não só à divisão e à contagem como nós fazemos, né? Mas ele também vai ter um apego aos símbolos, né? Por exemplo, no calendário chinês, o ano novo ele é em fevereiro. O ano novo nosso é no final de dezembro e início de janeiro, né? Já no calendário chinês, o ano novo, o Réveillon deles seria em fevereiro, né? E o calendário chinês, atualmente, ele estaria no ano 4719. E no ano atual, dentro do calendário chinês, né, em 2021, no calendário chinês seria 4719. E o ano atual seria o ano do boi, né? Cada ano, cada mês vai ser representado por um animal, às vezes um animal que fazia parte da cultura deles, né? Às vezes um animal mitológico, né? A gente tem a representação aqui de um dragão, né? Que também tem uma representação também, esses animais são ligados a elementos da natureza, né? Os animais que estão dentro do Yin, né? Os animais em verde aqui, ó, que seria o tigre e o coelho, estariam ligados ao elemento da madeira, né? Os animais em vermelho, né, que seria aqui o cavalo e a serpente, né, estariam ligados ao fogo. Também tem os ligados à terra, ao metal, à água, né, os ligados. Então, tem toda essa relação, essa atribuição a símbolos, né, dentro da natureza. Legal, né? Sim. Bacana. Isso aí. Bacana.
A gente também tem o calendário judaico, pessoal. O calendário judaico, ele é um pouco diferente do nosso, tá bom? Porque, como eu disse, ele se baseia no Antigo Testamento, né? Enquanto nós cristãos, nós baseamos o início da contagem, a divisão do tempo, né, no nascimento de Cristo, os judeus, eles vão se basear no Antigo Testamento, né? Então, segundo o ideário, a cultura judaica, né, segundo o calendário judaico aqui, ó, nós estaríamos atualmente no ano de 5.780, que é a ideia que eles têm também de quantos anos tem a Terra, né? Porque os judeus, eles contam, de acordo com a cultura, com a visão deles, quanto tempo que a Terra tem desde a criação, né? Desde os 7 dias da criação, desde a Gênese, né, do mundo. Então o calendário judaico, ele tem essa visão aí de que o mundo provavelmente ele tem 5.780 anos. E o calendário judaico, ele tem 13 meses, né? Tem o mês de Nisan, tem de Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, né? Tevet, Shevat, Adar e Adar 2, né? Seriam 13 meses que tem aqui, ó. E aqui tem a quantidade de cada mês, né? Nissan teria 30 dias, o Iyar teria 29 dias. Se algum... Eu vou postar esse vídeo depois no YouTube. Se alguém ver que eu estou falando errado, né, os meses aqui judaicos, eu peço desculpas, tá bom? É por falta de conhecimento mesmo, não é por maldade não. Tem o Sivan, né, que tem 30 dias, o Tammuz 29 dias, o Av com 30 dias, o Elul com 29 dias, né? Então, enfim, é uma contagem diferente, né, da contagem que nós temos. E, por exemplo, o Nissan, dentro do calendário judaico, ele se passa entre março e abril do nosso calendário, né, do calendário gregoriano. Então, enquanto a gente está vivendo a passagem de março para abril, dentro do calendário gregoriano, que é o calendário cristão, o calendário que a gente segue, né, no calendário judaico está acontecendo o mês de Nissan, né, e assim sucessivamente, né, o Iyar entre abril e maio, o Sivan entre maio e junho, o Tammuz entre junho e julho, o Av entre julho e agosto, né, o Elul entre agosto e setembro, o Tishrei entre setembro e outubro, o Heshvan entre outubro e novembro, o Kislev, né, entre novembro e dezembro, o Tevet entre dezembro e janeiro, né, o Shevat, janeiro e fevereiro, o Adar primeiro, né, o primeiro Adar aqui, ó, entre fevereiro e março, e o Adar segundo entre março e abril, né? O Adar segundo aqui, ó, dentro do mesmo contexto do Nissan, né? Então, pessoal, seria esse aqui o calendário judaico. Deu para entender mais ou menos, hein? Sim. Beleza. Sim. Às vezes a gente é tão apegado, né, à nossa visão do calendário gregoriano, né, que se divide em 12 meses, né, em janeiro, fevereiro, março, até dezembro, né, que acaba que quando a gente encontra essas ideias do calendário chinês, do calendário judaico, na próxima aula a gente vai falar do calendário muçulmano, né, acaba ficando um pouco confuso isso aqui. Mas que bom que vocês entenderam, pessoal. Deixa eu falar com vocês. Agora são 1h49, nossa aula vai acabar em 1 minuto. Disso aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Deu para entender legal aí? Sim. Então Sim. tá bom. Na próxima aula a gente vai continuar aqui, ó, com o calendário muçulmano. Deixa eu só falar aqui novamente a chamada para confirmar se eu dei presença para todo mundo. Hoje eu dei presença para Helena, para o Gabriel, para Isadora, para o Pedro e para a Súria. Tá correto? Sim. Sim. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima aula. Oi, pode falar, Pedro. Lá no jogo Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima Tchau, boa aula. tarde. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Ô tio, lá no jogo eu te mandei pedir de amizade. Tá bom.
Eu Assim, sabia se ele falar. assim que Eu possível. também. Beleza. Assim que possível eu entro lá e aceito vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima aula. Valeu. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Boa boa tarde. tarde. Obrigado. Tchau, tchau.